Recebendo aqui nos estúdios do 87,9 o nosso deputado Rubens Ottoni, e ele vai fazer agora uma participação especial aqui no nosso programa, juntamente com o nosso, o locutor do jornal Orizona FM, o Rinaldo Costa. Bom dia, Rinaldo. Bom dia, Kátia. Bom dia, ouvintes do programa Conexão Total aqui da Rádio Orizona FM. Como você disse, recebendo hoje aqui em Orizona o deputado Rubens Ottoni, que está presente também ao vivo aqui nos estúdios da 87,9. Bom dia, deputado, um prazer receber o senhor novamente aqui na Rádio Orizona. Bom dia, Rinaldo, bom dia, Kátia, obrigado a você aí por ceder esse espaço importante aqui no Conexão Total. Muito honrado de estar aqui novamente em Orizona, poder falar para essa comunidade querida aqui, comunidade que a gente tem uma história de acompanhamento. Muito feliz aí de poder fazer parte dessa história e poder aqui, Rinaldo, falar um pouco do nosso trabalho, falar um pouco do momento político e dos desafios aqui para Orizona no próximo período. Pois é, hoje o senhor especificamente vem para participar das festividades comemorativas há mais um ano, né, da nossa Escola Família Agrícola de Orizona, a EFAORI. Essa escola que é exemplo, essa escola que é destaque não só aqui em Orizona e na região, mas até mesmo em Goiás e no Brasil, né, deputado? É verdade, Rinaldo. A Escola Família Agrícola, a EFAORI, ela é um marco na organização dos trabalhadores e trabalhadoras da agricultura familiar aqui em Orizona e na região, né? Orizona é um dos municípios do estado de Goiás onde nós temos uma organização mais efetiva dos agricultores familiares. Isso começou lá na década de 70, aqui em Orizona. Eu comecei a seguir esse trabalho aqui em 1981. Sim. Mas aqui um trabalho de organização muito grande, com a formação do sindicato, das associações, um trabalho aí em todas as regiões, na zona rural. E isso se efetivou aí com uma comunidade muito consciente. Tínhamos também as comunidades eclesiais de base vinculadas à Igreja Católica, né? Essas comunidades eclesiais de base da Igreja Católica foram a semente de todo Isso. esse trabalho de organização e de consciência que levou à formação do sindicato, das associações e que depois chegou aí também à Escola Família Agrícola no sentido de dar condições de segmento pela juventude nesse trabalho do campo. E eu tive a honra de acompanhar todo esse trabalho. Como eu disse a você, desde 1981 eu acompanho esse trabalho e conheci todas essas comunidades na zona rural e tive a oportunidade de acompanhar também a fundação da EFAORI, lá em 1999. Estive aqui na fundação, né, no dia da fundação, eu participei aqui acompanhando, e de lá para cá acompanhando também a vida da Escola Família Agrícola aqui de Orizona. E também, depois com a oportunidade de ser deputado federal, poder trabalhar em Brasília para garantir recursos para os produtores rurais, seja o produtor rural do agronegócio, seja o produtor rural da agricultura familiar, mas para ele ter o recurso e as condições para poder trabalhar no campo e poder fazer aí do trabalho na zona rural o seu sustento e também colocar um alimento de qualidade na mesa do brasileiro. Eu também tenho um carinho muito especial com a Escola Família Agrícola de Orizona. Eu tive a honra de ser o secretário de Educação no período da implantação da Escola Família. Eu era o secretário, então fizemos várias missões em outras localidades onde já tinha a pedagogia da alternância instalada, especificamente no Espírito Santo, e fui, então, o secretário que deu as condições para a implantação da Escola Família em Orizona. Fico muito feliz e fico alegre do senhor ter esse carinho especial com o Centro Social e com a escola também, deputado. Parabéns a você e, com toda certeza, é uma lembrança e um orgulho, deve ser um orgulho muito grande mesmo ter essa participação direta, porque é um marco na história não apenas de Orizona, mas de uma mentalidade. Como você disse, a pedagogia da alternância é uma visão de trabalho que ela extrapola o estado de Goiás, o Brasil, está no mundo, né? E aqui em Goiás, Orizona é um dos municípios onde ela conseguiu se organizar. E, como eu disse,
justamente pela organização já existente anteriormente, pelas comunidades eclesiais de base, o sindicato, associações. Não é por acaso, por exemplo, que aqui, só para vocês terem uma ideia, vocês que nos acompanham aqui, Orizona é um dos municípios do estado de Goiás onde nós temos mais agricultores familiares que têm condição de ter acesso ao Pronaf. E é um volume significativo de contratos já estabelecidos. Pela organização, pela consciência. Não é que em outros municípios não tem agricultor familiar. Tem, mas às vezes não tem a organização necessária para acessar e fazer os contratos. Aqui, só o ano passado, foram mais de 600 contratos. Mais de 600 contratos da agricultura familiar, que garantiu aí um recurso significativo para a agricultura familiar. Do agronegócio nem se fala. O agronegócio, um volume vultuoso de investimento do governo do presidente Lula aqui em Orizona. Somando o agronegócio com a agricultura familiar, são mais de cerca de 300 milhões de reais só o ano passado, do Sim. Plano Safra para a agricultura familiar e para o agronegócio. Mas a Escola Família Agrícola, ela se insere nesse contexto de organização, de consciência, de formação, de preparação do agricultor familiar, e a Escola Família Agrícola cumpre esse papel de garantir a família que é da zona rural, que é ali da pequena propriedade, ela poder continuar o seu trabalho a partir dos seus filhos, poder estudar, aprender e experimentar aquilo que está aprendendo na escola, experimentar lá na sua própria propriedade. Então, a alternância de estar na escola, na sala de aula, mas estar lá também na terra, colocando em prática aquilo que está aprendendo. Deputado, o senhor falou no Plano Safra, o ano passado, mais de 300 milhões que foram contratados aqui no município de Orizona. Para esse ano havia uma certa apreensão, uma vez que o orçamento da União para 2025 ainda está travado lá no Congresso. Mas aquela medida provisória que foi editada pelo ministro da Fazenda, o presidente Lula, resolve, pelo menos provisoriamente, a liberação desses créditos para o Plano Safra? Resolve provisoriamente, mas também deu um choque também no Congresso Nacional e em algumas lideranças aí da oposição que estavam com má vontade de votar o orçamento. E aí agora eles perceberam que não pode ter essa má vontade e dificultar, fazer o jogo aí das pautas bomba para poder segurar e atrapalhar o governo. Porque não atrapalha o governo, atrapalha o país, atrapalha a produção, atrapalha os empresários também. Então eles estavam levando ali a banho-maria a questão do orçamento. Com isso, já foi feito um acordo, já está acertado que dia 10 a comissão já começa a trabalhar, 10 de março, logo depois do Carnaval, 10 de março a comissão começa a trabalhar com a expectativa de já no dia 17, dia 18, até o dia 19, votarmos em definitivo o orçamento. E aí nós teríamos assim, regularizado a situação e dando condição para que o governo federal, o governo do presidente Lula, possa cumprir os seus objetivos na área da agricultura, mas nas diversas áreas que precisam também do orçamento para poder funcionar as políticas públicas. Deputado, a gente tem acompanhado recentemente várias pesquisas a nível nacional, onde há um paradoxo, onde o presidente Lula, mesmo estando à frente de todos os nomes colocados para a corrida presidencial de 26, a aprovação do governo e a aprovação do próprio presidente, da maneira que ele vem trabalhando, ela tem despencado muito. Aqui em Goiás, por exemplo, mesmo com a quantidade grande de recursos que já foi disponibilizado para várias cidades, praticamente todos os municípios, a reprovação do governo é de mais de 70%. A que se deve isso? Olha, se você me perguntar o que eu prefiro, é claro que eu prefiro que nas pesquisas nós estejamos bem na aprovação do governo e estejamos na frente na preferência popular para a eleição. Se puder escolher isso. Agora, se tiver que escolher um ou outro, eu prefiro também estar à frente da preferência eleitoral. E é isso que está acontecendo. As mesmas pesquisas que apontam que o presidente Lula caiu na popularidade do seu governo, as mesmas pesquisas mostram que em todos os cenários, disputando com os candidatos mais diferentes para a presidência da República, o presidente Lula teria a sua reeleição garantida.
Então, isso mostra que há uma confiança muito grande no presidente Lula. É verdade o que você coloca, e eu avalio que é uma questão de momento aí das turbulências que nós estamos vivendo, não apenas no Brasil, mas no mundo, da política nacional e internacional, que acaba tendo alguma influência sobre a avaliação do governo. Mas o que é mais importante para nós é podermos sentir que o presidente Lula é visto como uma liderança forte, uma liderança de credibilidade e uma liderança que tem todas as condições, não apenas de disputar a reeleição, mas poder garantir mais 4 anos de trabalho à frente do governo federal. Quer dizer, então, que o presidente é o candidato. O PT não tem plano B para 26. Nem precisa de plano B, né? Quem tem o Lula não precisa de plano B. Agora, quem não tem o Lula, e não tem, às vezes, nenhum candidato de oposição, eles já estão no plano D, né? Porque já vão mudando os candidatos, porque não tem um candidato para colocar. Então, hoje, se tem alguém que está com dificuldade na organização para 2026, é a oposição, que ela não conseguiu se ajustar ainda em torno de um nome, né, a ponto de ter que aparecer aí com Gustavo Lima, com Pablo Marçal. Quando aparece com um nome desse tipo, é sinal que é porque está sem rumo, é porque não tem uma articulação política devida para poder enfrentar o processo eleitoral. Da nossa parte, não. O presidente Lula é o nosso nome e estamos trabalhando com o nome, e as pesquisas mostram que ele tem todas as condições de ganhar a eleição. Deputado, a gente observa que parece que em determinados momentos, internamente, o governo está desarticulado, solta algumas pautas que não precisava dela, que causa desgaste, como, por exemplo, aquela questão do PIX, agora a questão da casca do ovo, da validade do ovo. Não falta alguém dentro do governo para coordenar de forma geral esse tipo de ação do governo? Na verdade, a questão, Rinaldo, nós que já participamos da política já há algum tempo, você tem muita experiência, o mundo mudou muito, a complexidade das coisas são muito maiores, e hoje o controle de um governo é uma coisa muito difícil de se fazer nos seus mínimos detalhes. Então, a velocidade das informações também, ela contribui para poder chegar a isso que parece uma desconexão dentro do governo, ou dentro de qualquer atividade, de qualquer instituição. Mas o que é importante é a resposta rápida do governo diante daquilo que acontece. O presidente Lula é uma pessoa muito sensível, e às vezes aquilo que acontece no ministério, e que às vezes, quando já caiu no domínio público, por quê? Pela velocidade da informação. Antigamente, quando você era secretário de Educação lá atrás, quando foi feita a escola, a EFAORE aqui, a velocidade da informação era lenta, acontecia uma coisa, até aquilo ser do domínio público, dava tempo de você cercar. Hoje não, com um clique, as coisas estão divulgadas para o mundo inteiro. Então, por isso que dá essa impressão de desconexão, desarticulação, mas não é. Pelo contrário, é o mundo de hoje. Na velocidade das informações, às vezes as pessoas já ficam sabendo de uma coisa que está até sendo pensada, mas ainda não foi efetivada, foi feita uma portaria, mas não entrou em vigor ainda, então, e aí já está repercutindo. Mas o que é importante é essa sensibilidade do presidente Lula, que sempre tem essa capacidade de enxergar e também intervir no processo a tempo para poder também corrigir rumos. Porque o governo é assim, né? Isso é na prefeitura, no governo do Estado, no governo federal. Tudo que é feito de gente tem falha, tem erro, tem limitação. E isso não é demérito para ninguém. O demérito é você ficar permanecendo no erro. Tem o erro e você está insistindo no erro. Isso aí é o erro, é o demérito. Mas você enfrentar dificuldades, enfrentar algumas contradições, faz parte do processo de governo. Deputado, falando em 26, aqui em Goiás agora, qual que é o projeto do PT para as eleições do ano que vem e qual é o projeto específico do senhor para a eleição que vai chegar? O projeto do Partido dos Trabalhadores e o meu também aqui em Goiás, o nosso projeto é o projeto de garantir a reeleição do presidente Lula. E aqui, o que nos cabe aqui em Goiás é trabalhar para que ele aumente a sua votação, nós possamos ter uma votação
para o presidente Lula, superior à que ele teve na eleição passada, que já foi uma boa votação. E queremos que essa votação amplie. Mais do que isso, nosso objetivo é também garantir uma representação maior no Congresso Nacional para poder, num próximo mandato, poder ajudar mais o presidente Lula no seu provável segundo governo. Então, hoje, o Goiás, o PT, tem 2 deputados federais, eu e a deputada Adriana Costa. Nós queremos aumentar. Na eleição passada, nós chegamos à eleição passada com apenas um deputado federal. Então, conseguimos na eleição passada a passar de 1 para 2. E agora nós queremos passar de 2 para 3. Esse é o nosso objetivo. E aumentar também a nossa representação na Assembleia Legislativa. Nós tínhamos 2, passamos para 3 na eleição passada, agora nós temos 3, queremos passar para 5. Esse é o nosso foco. Aí o pessoal fala, não, mas e para governo e para Senado? O governo e o Senado vai ter que entrar dentro dessa articulação maior, desse objetivo maior, que é a reeleição do presidente Lula. Então, nessa estratégia, na articulação política de podermos eleger o presidente Lula, aumentar a sua votação e aumentar a representação na Câmara e no Senado, nós temos que ver como é que a gente consegue fazer composição para, quem sabe, ter uma candidatura competitiva, seja o governo ou o Senado, e que possa ter o apoio não apenas do PT, de forças de esquerda, mas também de outros partidos que possam apoiar o presidente Lula já no primeiro turno. O senhor acredita que o Daniel Vilela, o atual vice-governador, é favorito para ser o vencedor da eleição? Acho que é muito cedo, né? A gente, pela experiência que a gente tem, Rinaldo, a gente sabe que pesquisa ela é muito importante, eu acredito em pesquisa, eu sou daqueles que dou valor à pesquisa, é um instrumento científico, né? Só não pode ser aquelas pesquisas que às vezes é para manipular, para poder iludir a população. Mas a pesquisa séria, ela é muito importante, mas ela reflete o momento. Então você faz a mesma pesquisa séria hoje e fazer a outra pesquisa, a mesma pesquisa de maneira séria também daqui 30 dias, não necessariamente o resultado é o mesmo. Agora, um ano antes da eleição, aí, né, é mais difícil ainda você poder garantir que isso seja um resultado efetivo. Agora, é claro que na posição que ele está, é uma posição privilegiada. Estive com ele agora, tive a oportunidade de estar com ele em Catalão, num evento importante, onde o governo federal, através do ministro Camilo Santana, anunciou o hospital universitário lá na Universidade Federal de Catalão. Estive com o Daniel também lá em Porangatu, também anunciando, dando a assinatura da ordem de serviço do Instituto Federal Goiano em Porangatu, que vai garantir lá ensino profissional, público, gratuito e de qualidade para mais de 1.000 jovens. Então, eu tenho um bom relacionamento com ele, fui deputado federal com ele, e ele está numa situação privilegiada, é vice-governador, deve assumir o governo, pelo que está sendo falado, o governador deve afastar do cargo, e isso é uma situação privilegiada, mas está longe de ser garantido, porque a gente nem sabe com quem ele vai disputar ainda, o cenário ainda não está colocado, não está posto. Quando nós tivermos já definido as outras candidaturas, aí uma pesquisa poderá medir melhor a chance de cada um dos candidatos ou candidatas. Deputado, qual que será a agenda do senhor aqui hoje em Orizona, na região, além desse compromisso lá na EFAORE? Hoje eu estou aqui na região por conta da EFAORE. Muito orgulho, como você disse, na sua história, na minha também. Na minha história, eu fico muito feliz de ter a EFAORE como parte dessa nossa caminhada, de ter tido a oportunidade, como deputado estadual ainda, né, poder ajudar a viabilizar a EFAORE e depois, como deputado federal, acompanhar todo esse processo. E a oportunidade de estar aqui na fundação também. Então, quando me convidaram para poder estar presente nessa comemoração, eu falei que eu ia me esforçar para estar presente. E aí, então, a parte da manhã toda, eu tirei aqui para Orizona, e já começando aqui com vocês, e vou ficar na EFAORE para poder participar de todo o evento hoje pela manhã, mas aí eu aproveito para poder fazer a região. Então, eu vou logo à tarde, no início da tarde, eu estarei em Rio Verde, aí em Pires do Rio, para poder entregar uma ambulância do SAMU. Certo. Vamos entregar a ambulância do SAMU lá em Pires do Rio, depois estarei em Palmelo, de Palmelo eu irei para Santa Cruz de Goiás, de Santa Cruz eu irei a Cristianópolis e de Cristianópolis ainda eu vou a São Miguel do Passa Quatro,
e aí termino na sessão da Câmara Municipal em Leopoldo de Bulhões. Então, uma agenda intensa. Intensa aqui, mas a parte da manhã toda é aqui em Orizona e na EFAORI. Comer a pamonha lá na EFAORI, né? Tem uma pamonhada. Certeza. Um abraço para o Antônio Baiano, um abraço para o Zé Daniel, que é o presidente do Centro Social também. Deputado, para finalizar, eu deixo aqui os microfones à sua disposição para as considerações finais. Olha, eu quero aqui primeiro agradecer a vocês aqui, sempre a hospitalidade, sempre essa visão democrática aqui na nossa emissora, sempre o espaço aberto, e agradecer aí a consideração e o respeito de vocês com o nosso trabalho ao longo dos anos, mas aqui a palavra minha maior é de parabéns à EFAORI, parabéns a todas as lideranças que de uma maneira ou de outra contribuíram e contribuem para que a Escola Família Agrícola de Orizona possa cumprir o papel que ela sempre cumpriu e continua cumprindo para a Orizona e para a região, na pessoa do Antônio Baiano, aqui agora à frente desse desafio, cumprimentar e reconhecer o trabalho de todos aqueles que ao longo da história puderam participar efetivamente dando a sua contribuição. Quando eu vim aqui para participar da fundação da Escola Família Agrícola de Orizona, eu ainda era deputado estadual, e aquele que estava assumindo a direção da Escola Família Agrícola era o prefeito Felipe. O prefeito Felipe, inclusive, que era para estar aqui nessa entrevista com o senhor, mas surgiu um compromisso de última hora, uma agenda com o secretário de Estado da Agricultura, e eu teve que deslocar para Goiânia, inclusive pediu desculpas. Então, naquela época, ali a fundação da Escola Família Agrícola, e ele ali como diretor, talvez nem pudesse imaginar que um dia seria prefeito da cidade. Nem era filiado em nenhum partido naquela época. Exatamente. Então, veja você, é a história, e é um orgulho, é por isso que eu aqui cumprimento a todas as pessoas que, independente de posições, de ideologia, acreditaram na organização dos trabalhadores e trabalhadoras, buscando uma maneira efetiva de contribuir para o fortalecimento da agricultura familiar, para o fortalecimento dos pequenos produtores da região, e fizeram com que a EFAORI pudesse ser uma realidade. E depois da fundação, o grande desafio de poder fazer a manutenção. São 26 anos de história e com muitos desafios que foram superados, e eu fico muito feliz e deixo aqui minha palavra final de parabéns e de reconhecimento, de valorização de todas essas pessoas, homens e mulheres, que puderam, ao longo dos anos, dar a sua contribuição para essa grande conquista da EFAORI para o Estado de Goiás. Nós agradecemos o deputado Rubens Ottoni por essa entrevista, e, deputado, sempre estaremos à disposição aqui, seja presencialmente, aqui ao vivo, como o senhor está, seja por telefone. Os microfones sempre estarão à disposição do senhor. E eu quero estar sempre mais presente com vocês, até porque você sabe muito bem, ao longo dos anos, independente de partido político, independente de quem tenha sido prefeito da cidade, sempre eu tive uma participação efetiva e sempre buscando uma forma de ajudar o município. Mas agora eu quero ajudar mais, porque agora eu tenho mais condição ainda de poder ajudar. Então, agora, com a presença efetiva no governo federal, com o presidente Lula, a gente tem condição de ajudar mais o município de Orizona, e por isso estarei mais presente com vocês aqui na emissora, mais presente na comunidade, mais presente também no acompanhamento da política do município. Grande abraço a você e a todos aqueles que nos acompanham, especialmente um agradecimento à Kátia aí por dar esse espaço, essa oportunidade de a gente poder participar desse espaço privilegiado que ela tem aqui nessa manhã. Obrigado, senhor, pela presença aqui no meu programa. Grande abraço. Tá aí, falamos com o deputado Rubens Ottoni. Segue agora a programação normal com a Kátia Xavier.